Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. Sou eu, abestado. Brincadeiras à parte, galera. Nós aqui do canal Upper, do meu canal, do seu canal, estamos aqui para comentar com você a resolução do item de número 115 da prova azul, tá? Do Enem de 2017. Galerinha, essa questão ela trabalha com você um assunto que é muito cobrado, tá? Que sempre vem aparecendo nas provas do Enem, que é o assunto relacionado à separação de misturas. Mas antes de nós começarmos a ler a tua questão, vale lembrar o que é uma mistura e quais são esses tipos de mistura que podem existir, perfeito? Ora, o que é uma mistura? A mistura é quando você tem um sistema e nesse sistema você tem a presença de dois ou mais componentes. Essa tua mistura, lembra, ela pode ser tanto homogênea quanto uma mistura heterogênea. E o que é que difere essas misturas? Observa, a mistura homogênea é toda a mistura formada por um sistema monofásico, ou seja, um sistema que apresenta uma única fase. A mistura heterogênea é toda a mistura formada por um sistema com mais de uma fase, bifásico, trifásico ou polifásico, perfeito? Então, exemplo de mistura homogênea. Como exemplo de mistura homogênea, nós temos aqui a mistura entre água e álcool. Observa que aqui a água e o álcool, eles têm uma interação elevada. Por que eles têm uma interação elevada? Devido à sua natureza, ou seja, tanto a água quanto o álcool são de naturezas polar. Se eles são de naturezas polar, a interação entre eles é uma interação intensa. Observa aqui agora esse exemplo de mistura heterogênea. Se você observar, eu tenho um sistema bifásico, ou seja, eu tenho um sistema formado por duas fases, onde eu tenho aqui a mistura entre o óleo e a água. Observa que eles não se misturam, eles não têm uma interação a ponto de formar um sistema monofásico. Por quê? Porque eles são líquidos imissíveis. Mas, ora, o que é um líquido imissível? Um líquido imissível são quando os líquidos não se misturam, tá certo? Devido à sua natureza. O óleo é de natureza polar, enquanto que a água é de natureza polar, tá? Visto essa revisãozinha, vamos para a tua questão de número 115, perfeito? A questão de número 115, ela diz para ti o seguinte: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. O seu funcionamento ele faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função... Então, observa, ele está querendo saber o que é que relaciona a separação em uma centrífuga, certo? O que é que proporciona a separação dessas substâncias, desses componentes em uma centrífuga? Lembra que quando eu trabalhar contigo centrífuga, ou então quando for trabalhado com você decantação, nós estamos trabalhando misturas heterogêneas, ou seja, misturas com mais de uma fase. Então você pode ter uma decantação em relação a dois líquidos imissíveis ou então em relação a um sólido e a um líquido. O que é uma centrifugação? A centrifugação é um método de separação de mistura onde você acelera o processo de decantação. E o que é o processo de decantação? É quando você deixa o recipiente em repouso. Quando você deixa o recipiente em repouso, você tem a separação dos componentes, em função de quê? Em função da sua densidade. Então, dentre as alternativas, a letra A é a alternativa que relaciona justamente essa propriedade dos componentes, ou seja, eles são separados em função das suas densidades, perfeito? Então, galerinha Upper, eu espero ter contribuído aqui com esta resolução, tá certo?
Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo. Lembre-se, é você conectado à universidade. Valeu, galera!